Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, então vamos iniciar mais uma aula de ciências. Peguei um livro de vocês e abra na página 126. Na semana passada, nós estamos falando sobre a órbita da Terra e a órbita da Lua, como eles, andam, ao redor do Sol, seu movimento ao redor do Sol. E eu pedi para que vocês respondessem uma atividade que tem na página 126. São apenas duas questões, onde nós falamos sobre as estações do ano, tá? Que nós temos que 4 estações do ano, que é quem? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Bom, então aí na primeira questão tem assim: que diferenças você percebe no plântano em cada uma das estações do ano? Bom, então aí, através dessas imagens, dessas observações, é importante que vocês possam notar que na primavera e no verão, os plântanos têm folhas em maior quantidade e mais verdes do que no outono e no inverno. Segunda, por que essas modificações aconteceram? Bom, então aí que vocês possam ver que essas modificações, as estações do ano e as suas características são climatológicas, ou seja, de acordo com o movimento que o planeta faz, em sua órbita, acontece tudo isso, essas mudanças, essas mudanças climáticas, e aí que afetam as plantas. A gente consegue perceber o período que as plantas têm mais folhas verdes, quando o período em que as folhas estão menores, em que as folhas já caíram, no período que estão florido, Então, cada período, temos uma característica de cada uma das estações. E na terceira questão, na página 127, Bom, aí nós temos uma imagem, 4 imagens de um mesmo personagem, uma obra de arte, E em cada tela da série As 4 Estações, de 1576, o Arcimboldo representou uma das estações do ano, a pintura, Aí, no caso, a primavera, por exemplo, é composta basicamente de flores. Na terceira, agora é a sua vez de representar como são as estações do ano em sua região. Para tanto, siga as orientações abaixo. Bom, então tem aí onde vocês vão fazer no caderno, procure fotografias ou recortes de jornais que representem as características das estações do ano em sua região. Elas podem referir-se ao aumento das chuvas ou à redução delas, as mudanças na vegetação ou outro tipo de frutas da época. Como aqui, agora nesse período, nós temos quem? O caju, temos a manga, Logo teremos o piqui. Então, cada época, cada estação do ano, nós temos uma fruta, Uma fruta que predomina aquele período, tá bom? Então, façam isso, represente, pode fazer o desenho. Quem não encontrar fotografias, pode colocar, pode desenhar. Fique à vontade para fazer essa questão. Na quarta, com os colegas e o professor, monte uma exposição com os trabalhos. Bom, esse não vai ser possível neste momento, tá? Então, vamos aqui para a página 130. Bom, aqui nós vamos falar hoje sobre a Lua, Os estágios da Lua. Bom, o outro elemento do espaço que faz parte da vida das pessoas é a Lua. Ela não é uma estrela, mas é possível vê-la porque reflete a luz que recebe do Sol. Bom, então temos aí essas duas imagens, Observe como a Lua foi representada nas obras de arte a seguir. Nós temos aí 2 obras de arte. Olha só a sua representação. Um momento ela está para um lado e o outro ela está para o outro lado, Então, na primeira, é uma obra de Vicente Van Gogh, O Passeio ao Crepúsculo e a Lua Crescente. Em 1890, óleo sobre tela, Também foi pintada com óleo. E a outra
Obra de arte é de Tarsila do Amaral, A Lua, de 1928. E óleo também sobre a tela, né? Também foi pintada com óleo. Observe só a forma como a lua está, né? No céu. Então, a lua, cada passagem, a cada dia, ela é representada de uma forma diferente. Ela nunca aparece da mesma forma. Ou seja, ela sempre muda, ela se modifica o seu formato. Então, agora vamos falar aí na página 131 sobre a lunação, né? A lunação são as fases que a lua passa, né, ali durante os 28 dias, que a lua ela tem um ciclo de 28 dias. Então, durante esse período, né, ela passa por algumas mudanças. Então, aí no texto diz assim: no decorrer da atividade, você deve ter percebido que a aparência da lua no céu muda um pouco todas as noites. Todos os meses, a lua passa por um ciclo no qual sua aparência aumenta de tamanho até ela ficar toda iluminada. Depois, a lua vai diminuindo até desaparecer. Observe o cenário que mostra as mudanças da lua ao longo do mês de dezembro de 1919, no hemisfério sul. Cada imagem mostra uma fase da lua. Olha aí, ó. Então, aí nós temos um calendário, né, do dia 1º até o dia 31 de dezembro de 2019. Olha só como é que ela fica, não é? Como é que ela aparece a cada dia da semana, tá bom? Então, está aí, é uma representação, e essa, né, lunação é o nome que nós damos, né, que se dá ao ciclo completo das fases da Lua, né? O termo hemisfério, ele é utilizado para designar as metades norte e sul do globo terrestre, tá bom? Então, observe aí, ó, como é que ela está, né? No calendário do mês de dezembro do ano de 2019, tá certo? Então, turma, vocês prestem bem atenção para a periodicidade do ciclo, né? Porque nós temos aqui que em cada fase ela tem uma porção branca nas imagens do calendário, na legenda, que é uma porção iluminada da lua, que se modifica ao longo do mês, tá bom? Bom, então aí, né, no caso, como os astros, né, como a gente já viu. E agora, lá mais embaixo, nós temos aí que o ciclo da Lua tem duração aproximada de um mês, 29 dias e meio, então quase 30 dias. Nele, né, 4 fases recebem nomes especiais. Olha, nós temos, quando a Lua tá sem nenhuma marquinha preta, é Lua cheia. Quando ela tá com a metade preta do lado, né? Olha só, metade preta e a outra metade branca. É a lua quarto minguante, nesse formato aí, como vocês estão vendo, tá certo? E lua nova ela tá toda escura. A gente não consegue ver. E lua quarto crescente, olha aí, é ao contrário da lua minguante. Ela está aumentando, ela está crescendo, tá? Então, as fases da lua, como ele já explicou, que a parte branca representa a parte iluminada, ou seja, a parte visível. É a parte que a gente vê. E a parte preta é aquela parte do céu que a gente não, da lua, que a gente não consegue ver no céu. Tá certo? Entendido, então? Que bom que vocês puderam entender. Essa parte aí, ela é bem, realmente, às vezes fica difícil da gente entender. Então, só lembrando que lua minguante é quando ela está diminuindo. Depois que ela encheu, ficou cheia, aí ela vai diminuir. Então, ali é chamada de lua minguante. E a lua crescente, que é o quarto crescente, é antes dela lua encher, né? Depois que ela diminuiu, passou a lua nova, depois da lua nova, ela vai voltar a crescer novamente. Então, é chamada de lua quarto crescente, que ela vai crescer e ficar cheia, que nós chamamos de lua nova, né? De lua cheia, tá certo?
Bom, então na página 132 e 134 temos um texto, né? Que é o Olhar dos Indígenas sobre o Céu Brasileiro. Então eu quero que vocês façam essa leitura desse texto para, né? É como mesmo conhecimento. Então fica como atividade de casa a página 130, duas questões, e a página 134 com mais duas questões, ok? Bom, então façam, resolvam essas 4 questõezinhas e assim finalizamos a nossa aula de ciências. Vou procurar aqui um vídeo, né, que mostra as fases da Lua para que vocês possam entender melhor, visualizando, né, vendo o céu através de algum aparelho, tá bom? Então, tchau, tchau, muito obrigada. Tenham a todos um bom e um excelente, um ótimo final de semana. Que Deus proteja a todos e estude bastante para as avaliações, que será de ciência a unidade 5 e a unidade 6.